Agora sim. Então, a gente deu um exemplo bem simples, né? Aquele de observação de aves. E a gente viu que, mesmo ele, né, é difícil a gente pensar que se a gente não encontra a predição, a hipótese é necessariamente falsa, né? A predição que aquela hipótese gera, né? Então, o exemplo, né, seria da hipótese de que há 50 espécies de aves no campus, e a predição seria de que não há 50 espécies de aves no campus, ou que há 52, né? Enfim, não é 50. E aí a gente fica na dúvida, será que a predição é verdadeira? E nesse caso a hipótese é falsa? Ou será que a hipótese é verdadeira e a predição é falsa? Enfim, será que os dois estudos estão avaliando isso da mesma forma? Né? Então, claramente, essa afirmação depende, além de várias questões metodológicas, né? Ela depende também de, por exemplo, de uma teoria sobre espécies, né? Como é que a gente distingue espécies na natureza, enfim, de espécies de aves. E isso mostra que a hipótese, na verdade, aqui que parece bem simples, ela tem uma teoria por trás, que é uma teoria sobre variabilidade de aves e consideração de aves em termos de espécies diferentes, né? E aí possíveis questionamentos que eu trouxe, né? Comentei que a gente poderia pensar em vários, mas um seria, será que as espécies estão sendo distinguidas da mesma maneira nos dois estudos? Que um estudo considerou como espécie e o outro também, considerou como apenas uma espécie, ou considerou como duas, enfim, o que um estudo considerou apenas como uma. Será que os dois estudos incluíram espécies migratórias? Né? Será que no momento em que um estudo foi feito, tinha lá uma espécie que não estava no primeiro estudo, mas simplesmente porque o primeiro estudo não incluía espécies migratórias, ou porque naquele momento aquela espécie migratória não estava presente? Será que as metodologias para a identificação de espécies, não só em termos da teoria que coloca, né, a distinção entre espécies, mas também em termos de metodologia para observação, em termos de como que foi feita essa metodologia, se foi a mesma nos dois estudos, né, se foi utilizada com pontos de escuta, ou foi com transecto, em que a gente né, não fica parado, mas anda para buscar as espécies, né? Será que foram incluídas espécies apenas que foram observadas visualmente ou que foram escutadas também? Tem questões metodológicas aí que são importantes, né? Também. Bom, essa hipótese é bastante simples, né? Digamos que a gente pensasse numa teoria mais geral da ecologia, da evolução, enfim, e parece que fica ainda mais difícil, né, de pensar numa refutação óbvia assim para a espécie, gerar uma predição e se a gente não encontrou a predição a gente refuta a hipótese, né? Nem sempre esse é o caso. E aí eu ia entrar um pouquinho mais nisso, né, no que veio depois a ser chamado de teoria holística do teste empírico, também chamado de holismo confirmacional, né? Que é muitas vezes chamado de tese do Rain-Quine, né? Como eu comentei para vocês, o do Rain é mais no início do século XX, né? Ele propôs algo nesse sentido, né? Mostrando que, na verdade, quando a gente testa uma hipótese, a gente não está testando só aquela hipótese que a gente está considerando, mas uma rede de hipóteses auxiliares e teorias, pressupostos, que vão junto na hora do teste, né? A gente não consegue testar hipóteses isoladamente, por isso a ideia de um teste holístico, né? E o Quine, que depois lá na década de 40, 50, né, um pouco depois do Rain, também vai propor isso, né? No caso do Rain não seria uma crítica ao empirismo lógico, enfim, né? Ainda não estava tava surgindo, eu acho que ainda nem tinha surgido o empirismo lógico de maneira mais consolidada. Na época do Quine, sim, né? O empirismo lógico era a principal vertente e o Quine ele faz essa crítica, então, se não me engano, num texto dele que se chama Dois Dogmas do Empirismo, se não me engano, né? Na verdade, ele é um empirista também, ele está querendo dizer dois dogmas do empirismo daquela época, que é o empirismo lógico, né? E aí ele vai entrar com essa ideia de que um dogma, digamos, né, uma crítica que ele faz, seria a ideia de que as hipóteses podem ser
testadas isoladamente, né? A gente pode isolar uma hipótese, testar apenas ela e considerar cada hipótese isoladamente na hora do teste. Ele vai mostrar que não é assim, né, que acontece. Eu passei esse vídeo para vocês verem, então, né? A gente não chegou a ver na aula, mas foi no final da aula, né? Acho que esse foi o último slide. E aí era para vocês verem um pouco essa abordagem que eu trouxe, né, do Popper e a lógica da falsificação que ele traz, né? Então esse vídeo apresenta um pouquinho essa ideia e mostra problemas também, né? Se tiver alguma questão em relação ao vídeo, a gente pode falar. Não sei se vocês têm, senão a gente já entra na teoria holística do teste empírico, que foi então essa proposta, né, que mostrou como que existe um problema sério aí tanto para o empirismo lógico quanto para o racionalismo crítico, em termos de como que eles estão olhando o teste de hipóteses na ciência, né? Estão tentando isolar hipóteses para entender melhor como que o teste é feito, mas esse isolamento da hipótese ele não é de fato o que acontece, a gente não consegue fazer isso, né? Então tem um problema bem de base aí, de pensar como que os testes são feitos na ciência, né? Não significa que a gente não testa hipóteses, né? Vocês sabem que a gente propõe hipóteses, busca testar elas, mas sim que esse teste não é de uma forma tão simples quanto pensavam essas duas escolas, as duas primeiras escolas da filosofia da ciência. Então, o que é isso, né? Essa ideia da teoria holística. Então, como eu comentei, né, o que eles trazem aqui é que não se pode testar a hipótese de maneira isolada, né, mas somente numa rede complexa de afirmações e suposições, que normalmente a gente chama de teorias de fundo ou pressupostos de fundo, chamado background theories, né? Então, o ponto é que se as observações elas discordam das previsões num teste empírico, né, se a gente observou algo que é diferente do que é previsto a partir da hipótese, não significa que a hipótese é necessariamente falsa, né? Esse é o ponto que eles vão trazer. Por quê? Porque basta que uma das afirmações da rede de hipóteses auxiliares ou de teorias de fundo seja falsa, né? Pode ser que a hipótese se mantenha verdadeira, mas há algo outro, né, nessa rede de hipóteses que é falso. Então, quando a gente testa, a gente encontra algo diferente da previsão, mas não porque aquela hipótese que a gente está querendo testar é falsa. Pode ser o caso em que uma outra hipótese auxiliar que a gente está assumindo aí, como uma teoria de fundo, ela pode ser falsa, ainda que a hipótese seja verdadeira, né? Então, como isso, né? Vou tentar entrar um pouquinho mais, depois dar um exemplo disso para ficar mais claro. Então, aqui à direita tem uma tabela de verdade, né? Não sei se vocês já viram isso, já estudaram isso, mas é bem simples, né? Aqui P e Q são proposições, são afirmações, tá? Que podem ser vistas como hipóteses, por exemplo. E aí a gente tem essas possibilidades, né? As duas afirmações serem verdadeiras. Conjunção significa conjunção entre essas duas proposições, tipo P e Q, né? Então é o que está nessa terceira coluna aqui, esse símbolozinho é E, quer dizer E, né? Então a gente tem P, a gente tem Q e a gente tem P e Q. Então numa tabela de verdade, isso é bem intuitivo, na verdade, né? Pensar que se a gente tem essas duas afirmações juntas, né? Essas duas afirmações vão ser verdadeiras apenas quando as duas individualmente são verdadeiras, né? Se uma delas for falsa ou as duas forem falsas, a conjunção entre elas vai ser falsa. Então notem aqui, a conjunção é verdadeira só em um caso, que é quando as duas são verdadeiras, né? É como se eu dissesse assim, por exemplo, a proposição P seria o céu é azul, e a proposição Q seria estou sentado, por exemplo, né? Então, a conjunção entre as proposições, né? Ou seja, a frase o céu é azul e eu estou sentado, só vai ser verdadeira quando for verdadeira a frase de que o céu é azul e for verdadeira a frase de que eu estou sentado, né? Se eu não estiver sentado ou o céu não for azul, ou as duas conjuntamente, então vai ser falso aqui essa conjunção entre proposições, né? Por que essa tabela de verdade é relevante aqui? Por que ela está nesse slide? Porque é o seguinte, a gente lembra que a gente colocou antes, não tinha esse C aqui, né?
era só a hipótese gera uma predição, a gente não encontra a predição, então a gente falseia a hipótese, ou seja, é não hipótese aqui. Não tinha essa outra parte. E agora, dado isso que a teoria holística do teste empírico traz, né, que hoje é consensual assim, na filosofia da ciência, né, e é muito o que fez essas escolas anteriores morrerem, digamos, né, é que a gente não está fazendo isso simplesmente, né? Uma hipótese gera uma predição, a gente não encontrou a predição, a gente falseia a hipótese. Na verdade, quando a gente está dizendo que uma hipótese gera uma predição, a gente está dizendo que uma hipótese e várias outras condições iniciais, que podem ser hipóteses auxiliares, hein, geram uma predição. Né? Então, o exemplo, inclusive, do vídeo, né, que o autor trouxe lá, ele fala sobre, se não me engano, era assim, eu coloquei sapos no freezer e eles morreram, por exemplo, né? Aí se... Agora, aquele era um exemplo de indução, na verdade, não era de dedução. Mas, enfim, a gente pode pensar... enfim, se o céu é azul, então... quando eu olhar para ele necessariamente vai ser azul, por exemplo, né? Uma predição. Aí eu não encontro a predição. Então a hipótese é falsa. Bom, mas por que eu não encontrei a previsão? Esse é o ponto, né? Será que eu não estava com óculos? Será que, enfim, eu olhei de noite, eu estava supondo aqui que o céu era azul no sentido de quando a gente vê de dia? Será que tinha alguma coisa diferente aquele dia que, enfim, tinha muitas nuvens e parecia mais claro do que... enfim, mais claro ou escuro, mas não azul exatamente. Então o ponto é, quando a gente não encontra a predição da hipótese, não significa que a hipótese necessariamente está errada, pode ser que alguma outra condição esteja errada, ou melhor, seja falseada, né? Então aqui a gente leria assim, né? A hipótese e as condições iniciais geram uma predição. Se a gente não encontra a predição, o que a gente está dizendo que não é o caso, não é necessariamente a hipótese, pode ser as condições iniciais. Então aqui é um ou, né? Esse símbolozinho aqui, esse chapéuzinho é o e esse vzinho aqui é ou, né? Então, se essas duas geram a predição e a gente não encontra a predição, o que a gente pode dizer por um argumento dedutivo é que ou a hipótese é falsa ou as condições iniciais, alguma condição inicial pelo menos, é falsa, né? Então isso mostra que é tão difícil falsear quanto confirmar uma hipótese, né? Porque a gente não está necessariamente falseando a hipótese quando a gente não encontra a predição. Pode ser que alguma outra hipótese auxiliar, alguma teoria de fundo, algum pressuposto que a gente está assumindo seja errado, né? Não seja verdadeiro nesse caso, seja falso. Eu vou trazer um exemplo para vocês que vai ficar um pouquinho mais, espero que fique mais claro isso, né? Então hoje a gente tem uma visão que é balanceada, né, das consequências dessa teoria holística, ou seja, não é a ideia de que então a gente não consegue testar nunca hipóteses, não tem o que fazer, a ciência não testa suas hipóteses, a gente para por aí, não é isso, né? Então o ponto é dizer, na verdade, é mais difícil e a gente precisa olhar também para essas condições iniciais aí, essas hipóteses auxiliares, para ver se não é elas que estão fazendo com que pareça que a hipótese é falsa, né? Pode ser que não, né? Pode ser que a hipótese seja falsa mesmo, né? Muitas vezes esse é o caso. Mas a gente não pode assumir direto isso sem pensar nas hipóteses auxiliares que a gente está considerando. Então o ponto é que, né, então é uma visão balanceada das consequências da teoria holística, né, o que a gente tem hoje. Mas o que se pode dizer, né? Que sim, não se pode testar a hipótese isolada, ela não é testada de modo isolado, e que a falha da previsão tem um espectro de explicações possíveis, né? É porque a hipótese é falsa ou é porque alguma outra hipótese nessa rede de hipóteses que dão a base para aquela predição que a gente está fazendo é falsa, né? Então, em geral, podem ter aqui hipóteses sobre como que a observação e o experimento foi feito, né? Questões metodológicas também, né? Será que a gente usou o teste estatístico adequado, por exemplo? Então, pode ser que a gente diga que a hipótese é falsa, mas porque a gente não está fazendo uma análise estatística adequada, né? Usou um teste que não servia muito bem para isso, por exemplo, né?
ou enfim, construir o experimento de uma forma que não levou em conta algo relevante. E então a gente teria muitas explicações possíveis para dizer por que a previsão falhou, né? O ponto, né, então, por que essa visão é balanceada, assim, não quer dizer que não é possível testar hipóteses, é que, na verdade, há uma maneira razoável ou convincente da gente identificar por que a previsão falhou, né? A gente pode tentar olhar para essas outras hipóteses e ver por que a previsão falhou, né? Então, não é o caso em que é uma teoria holística do teste empírico, então, quando a gente testa, a gente está testando a hipótese numa rede de outras hipóteses, por isso holística, né? Mas, ainda assim, a gente pode tentar identificar onde que está o erro, né? Não quer dizer que não é possível fazer isso, né? Então, aqui eu vou trazer um exemplo que é real, na verdade, né, na história da física, que foi uma proposta, enfim, né, que poderia ter de falsificação da teoria newtoniana pela órbita de Urano, né? Então, na verdade, a teoria newtoniana tinha certas predições para o movimento dos planetas, né? E Urano não se adequava à predição que se fazia, né? Então, digamos aqui que ele deveria estar nesse ponto aqui na observação, mas a nossa predição ele estava aqui um pouco mais adiante, aqui um pouco mais para trás do que se pensava, né? Tipo, tinha um movimento que não era exatamente o que estava sendo previsto pela teoria, né? Tinha primeiro ele estava um pouco mais para frente do que deveria estar, ou seja, estava um pouco mais rápido e aí se deslocava mais, né? E num segundo momento, né, em outro campo da órbita, era o contrário, né? Ele ficava um pouco mais devagar, né? E estava antes para o que era previsto, né? Então a gente poderia pensar, a gente não tem a previsão, né? Então a gente não tem a teoria, ou seja, não encontrou a previsão que se tinha dada a teoria newtoniana, não se encontrou a previsão para o movimento de Urano, né? A órbita de Urano não seguia aquela previsão. Será que então isso poderia falsear a teoria newtoniana? A gente poderia pensar, né? Ou será que o fato de não ter encontrado as predições está falseando alguma condição inicial aí? Alguma hipótese outra que a gente tem ao fazer esse teste, né? E de fato, né, se descobriu depois, né, o porquê disso, né? Que na verdade se colocou a hipótese, né? Será que há um planeta desconhecido que altera a órbita de Urano? Poderia se pensar isso, né? Então, quando a gente não encontra a previsão, a gente pode bolar explicações possíveis para isso, né? E uma explicação possível era essa. Bom, o movimento de Urano pode não estar sendo exatamente o que a gente está prevendo. Por quê? Né? Porque pode ter um planeta desconhecido aí que está alterando essa órbita de Urano, né? Então tem uma interação gravitacional com outro planeta e faz com que Urano não siga aquela órbita que a gente prevê, assumindo que não tem um planeta ali alterando a órbita dele, né? Então essa ideia de que é um planeta desconhecido que altera a órbita de Urano poderia ser uma condição inicial, uma hipótese que, na verdade, quando a gente está testando essa teoria e não encontrando a predição, se a gente falseasse a teoria, a gente está assumindo que não há planeta alterando a órbita de Urano, né? E o ponto é esse. Bom, a gente pode manter a teoria e tentar ver se não há um planeta desconhecido aí alterando a órbita de Urano, né? Então, o que acontece? Essa hipótese, ela explica por que a gente não encontrou a predição sem necessariamente falsear a teoria newtoniana, né? Seria uma forma de manter a teoria newtoniana, salvar ela, digamos, e mostrar que, na verdade, o problema não é com a teoria newtoniana em si, mas sim com uma hipótese que a gente tem, que é a de que não tem nenhum planeta ali próximo de Urano alterando a órbita dele, né? Então se propõe essa hipótese e ela é uma tentativa de explicar por que a gente não encontra a predição sem necessariamente jogar fora a teoria newtoniana, né? Então esse ponto é interessante porque mostra assim, não é qualquer observação que a gente faz que a gente vai sair jogando fora teorias, né? Porque em geral as teorias estão mais consolidadas com mais observações, né? Então não significa que uma observação apenas vai fazer com que a teoria seja falseada, como queria Popper, né? Professor, Uhum. deixa eu repetir para eu entender.
Aham, No vídeo, ele fala dos sapos, né? aham. Se eu colocar, acho que uma certa quantidade de sapos na geladeira, uma semana depois vão estar todos mortos. Aí Uhum. ele abre e de fato estão todos mortos. Aí ele diz que a teoria é verdadeira. Mas se tivesse um vivo, ele automaticamente diria que a hipótese era falsa. Mas aí no vídeo ele traz o background theory, né? Uhum. Que fala que será que o freezer funcionou durante uma semana inteira? Será que de fato todos os animais eram sapos? Será que algum animal lover não foi lá e pegou um sapinho e salvou e depois botou de volta? Aham. Então, na teoria do Popper, ele diz que ele era bem imediatista, né? Se estavam todos mortos é porque se estavam todos vivos é porque estavam vivos, mas se estavam todos mortos foi porque todos morreram juntos, algo do tipo. Ele não leva em consideração essas outras teorias, né? Isso, exatamente. Era bem determinante, era ou sim ou não, não tinha e se. Isso, exatamente. É esse o ponto. Isso mesmo. Pro Popper, porque pro Popper não. Quando a gente testa uma hipótese, a gente está testando só ela. Quando a gente, na verdade, quando a gente encontra uma predição ou encontra algo que é diferente daquela predição, isso tem alguma coisa a ver com a hipótese em questão só, não com essas outras condições iniciais, essas outras hipóteses que a gente está assumindo, né? Então, Sim. só que quando a gente está testando a predição de uma hipótese, né, vendo se ela ocorre ou não, o ponto para destacar, foi bom ter trazido o exemplo, não consegui lembrar na hora direitinho do exemplo, mas ele está mostrando isso, a gente está assumindo que se, enfim, vários fatores a gente precisa assumir quando está testando essa hipótese, né? Então, por exemplo, que o freezer funcionou durante essa uma semana inteira, que ninguém foi lá e tirou um sapinho, enfim, ele dá várias hipóteses até meio assim, parece que não tem nada a ver, né? Tipo, falando coisas meio absurdas, mas na verdade é para mostrar que no fim isso não é puramente lógico, então, né? A gente tem que assumir vários pressupostos aí e a gente não está testando esses outros pressupostos, né? Então, quando a gente está testando ali a hipótese, sem testar os outros pressupostos, na verdade a gente está testando o conjunto da hipótese com os pressupostos, né? Com as teorias de fundo. E exatamente, esse seria um ponto. Por que que aqui é parecido com esse exemplo que eu estou trazendo? Porque ninguém diria, digamos, vamos testar a teoria newtoniana para Urano, vamos ver se o movimento de Urano segue aquilo que é previsto pela teoria. Daí a gente vai lá e vê que não segue. Né? Então, para o Popper, como ele, digamos, o raciocínio científico ele é apenas dedutivo e a Ele gente pode falsearia isolar a logo, hipótese. né? Hã? Ele falsearia logo a hipótese, porque Exatamente, não seguiu. exatamente. Isso. Ele Sim. falsearia logo. Por quê? Porque ele quer dizer assim, não, quando a gente tem uma observação contrária à predição, a observação deve estar na frente da teoria, né? Porque ele estava querendo ser o mais crítico possível, assim, por isso racionalismo crítico, né? A ideia dele é não temos razões para se segurar numa teoria se a observação é contrária a ela, né? A observação tem que estar na frente da teoria. Né? Isso parece que intuitivamente é mesmo o que a gente pensa, né? Senão a gente vai se agarrar numa teoria, a gente tem muitas observações contrárias, a gente vai dizer, não, continuo agarrado na teoria aqui que eu não quero largar de mão porque eu adoro ela, por exemplo, né? Então parece que isso pode levar à ideia de que não, então as observações elas não falseiam teorias? Então por que a ciência é racional? Né? A gente poderia pensar assim. Mas aí o que nós estamos mostrando agora é justamente isso, que não quer dizer que as observações não são importantes para falsear ou para confirmar teorias, mas simplesmente que isso não ocorre de um processo lógico, dedutivo, como o Popper quis, puramente dedutivo. Né? Porque se a gente tem esses pressupostos aí, por exemplo, que não tem nenhum planeta modificando a órbita de Urano e está testando, então, essa órbita, a gente está assumindo essa afirmação também, essa hipótese, né, de que não tem nenhum planeta alterando a órbita. E se a gente fosse falsear a teoria, a gente estaria falseando a teoria, aceitando essa hipótese como verdadeira, de que não há nenhum planeta desconhecido. Então a gente teria que, na verdade, testar também essa hipótese, né? O problema é que a gente não testa todas as hipóteses possíveis. E é por isso que a abordagem do Popper não é razoável de pensar. Porque para ser razoável, nós teríamos que testar todos os pressupostos o tempo todo. E a ciência não trabalha assim, ela trabalha com um monte de pressupostos que não são testados, naquele momento, pelo menos. Pode ser que teste em um outro trabalho, em um outro momento. A ciência é mais pragmática.
do que queria tanto o Popper quanto o empirismo lógico, né? Que queriam que o raciocínio científico fosse puramente lógico. E não, a gente tem, enfim, não poderia, não precisaria testar exatamente se o freezer ficou ligado todos os minutos, né? Sei lá, a gente bota na tomada lá, deixa uma semana ele, sei lá, olha todo dia, uma vez por dia, viu que está congelado ali, tá bom, né? Ou será que a gente precisaria todo minuto ver se não desligou o freezer, né? Ou a todo minuto ver se alguém não está tirando o sapinho do freezer, né? Então tem certas coisas que são pressupostos que a gente não testa mesmo, a gente está assumindo e tá ok, né? Muitas vezes a gente pensa, não, tudo bem assumir isso. Outras vezes não, outras vezes a gente pensa, não, essa hipótese não é tão óbvia assim, não é, é interessante testar ela também, não só assumir ela. E aí é interessante testar, né? Então quando a gente tem boas razões para testar um pressuposto, aí é interessante que a gente teste. Muitas vezes não precisa necessariamente, mas aí a gente tem que justificar isso, por que não testou esse outro pressuposto, se ele é relevante para o nosso teste de hipóteses, né? E, professor, o senhor disse que ia passar umas atividades, né, pra gente tentar colocar essas teorias na nossa teoria. Ah, sim. É porque minha cabeça aqui já tá pensando várias coisas para o meu talvez novo possível tema, já que o outro foi descartado. Ah, E aí eu tô pensando, por exemplo, vou citar qual é o meu possível tema agora. Posso? pode, é? O professor sugeriu que eu visse o impacto, não necessariamente impacto, o impacto do uso protetor solar no. Como é que impacta o recife de coral? Uhum, E usar o coral como bioindicador e ver se o protetor solar está causando o branqueamento de coral, sabe? entendi. Uhum, E aí eu vou ter que assumir algumas condições, uhum, tipo temperatura, vou ter que assumir como um constante, né? uhum. Mas numa teoria ideal eu teria que testar todas elas, né? Mas isso não Temperatura, acontece, né? Assim, salinidade, uhum, até que dá. Até que dá para levar em consideração medir a salinidade, temperatura, turbidez uhum, e o produto solar. Então, eu queria que o senhor disponibilizasse essas atividades para eu elaborar melhor essas minhas ideias, por favor. claro. Tá, eu pego depois os slides anteriores, que eu acabei tirando aqui, né? E posso enviar para vocês por e-mail o que eu tinha pensado em termos de atividade. Pelo menos para vocês Sim, pensarem, né? Vocês mesmos, pode ser que ajude. Isso, o sim, sim. interessante daí é tu construir um modelo, né? Para pensar o que tu deve testar. Então, isso também é importante. Por que a gente fala em modelos muito hoje? Nessa época do empirismo lógico e racionalismo crítico, nem se falava em modelo. Se falava em teoria apenas, porque modelo já é algo mais pragmático. Assim. Eles queriam teorias que, que fossem, digamos, garantidas, basicamente, pela observação, ou que fossem, enfim, não falseadas pela observação, mas de uma forma puramente lógica, né? O que a gente faz, no teu caso, tu falou de algumas variáveis importantes, né? Quer dizer que tu tem um modelo na cabeça aí, que é pensar quais variáveis são importantes, quais são interessantes de tu testar, ou de tu colocar no teu modelo para ver se afetam ou não, né? E pensa, a gente teria infinitas variáveis. Por que escolher turbidez da água e não, sei lá, o grau de salinidade da água, ou sei lá, pode ser que salinidade também seja relevante, mas enfim, por que testar esses fatores e não outros, né? Então, em geral, a gente tem que justificar isso, e isso vem de algum modelo, que normalmente tem teorias por trás, que mostram por que essas variáveis são relevantes, né? Então, a gente constrói modelos a partir de, nem sempre de teorias, pode ser simplesmente de observações, ou enfim, coisas que a gente leu, mas que não está numa teoria especificamente. Mas esse modelo nos ajuda a pensar e testar coisas naquele sistema de estudo, né? Então, um modelo é justamente uma forma de pensar isso aqui, né? Que, bom, então na verdade o que a gente está construindo é um certo modelo. Então a gente não estava lá testando a teoria newtoniana nesse caso. A gente estava testando um certo modelo da teoria newtoniana que assumia que não tinha um planeta próximo de Urano afetando a órbita dele, né? Mas esse modelo não era bom, esse é o ponto. Por quê? Porque poderia ser o caso em que tivesse um planeta próximo de Urano, né? Não que esse modelo não fosse bom, mas esse modelo mostrou que Urano não seguia aquela órbita e pode inclusive ajudar a pensar o que não está no meu modelo que poderia ser interessante de colocar. Por que deu isso, né? Então,
inclusive ajuda a gente a pensar em certas possibilidades. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ô, professor, desculpa se eu estiver falando muito, é porque eu Não, aprendo pode. falando. Tá. A teoria, ela já diz o que é. E o modelo, ele abrange todo o background theory para a gente ver qual que de fato é. É isso? Aí que tá, vão ter certas variações do que é uma teoria, o que é um modelo, não tem um consenso muito claro, assim, mas normalmente se pensa o seguinte, que uma teoria, um modelo é um modelo de uma teoria. Normalmente o modelo ele é mais contextual um pouco. A Sim, teoria ela contextual, é essa é a mais palavra. geral, a teoria newtoniana vai falar sobre, enfim, questões sobre movimento dos planetas, interação entre massas e tal, e distâncias, coisas desse tipo, né? Bem geral. Aí quando tu está num certo sistema específico, por exemplo, na órbita aqui do sistema solar, que modelo eu crio para entender o movimento dos planetas? Né? Os planetas eles têm, enfim, tem órbitas diferentes, mas estão mais ou menos próximos uns dos outros, né? Então, nesse modelo para o sistema solar, é interessante que a gente pense como que pode ser que planetas estão afetando esse movimento, né? Então, a gente teria um modelo da teoria newtoniana, um modelo para o sistema solar. Então, normalmente o modelo ele é mais contextual, assim. Nem sempre o modelo precisa vir de uma teoria bem fundamentada. Essa era a visão inicial, que todo modelo tinha que vir de uma teoria muito bem consolidada. Hoje não se pensa assim. A gente pode construir um modelo a partir de certas considerações que a gente acha que é relevante para o sistema. A gente vai tentar justificar com base em leituras e observações, por exemplo. Mas o modelo ele é mais contextual que a teoria. O modelo ele leva em conta mais coisas. A teoria ela é geral, ela não coloca contexto. E aí o ponto é que a gente não testa teorias, a gente testa modelos. Né? Ou nesse caso aqui, a gente não testa hipóteses isoladamente. A gente testa a hipótese numa rede de hipóteses, que na verdade é o modelo que a gente tem. Né? Aqui a gente está avançando um pouco, né? Isso vocês vão ver depois na parte de modelos, mas só para fazer essa analogia, assim, né? Então, a gente não testa as teorias gerais, porque a gente sempre vai testar num certo contexto. Então, será que a gente está testando a teoria geral mesmo, ou a gente está testando essa teoria geral junto com várias condições aí do nosso contexto? Né? Então, essa hipótese 2 aqui, ela seria uma hipótese que é mais daquele contexto ali que ajudaria a explicar por que a gente não encontrou a predição, né? Não encontrou o movimento esperado para Urano. Ficou mais claro um pouco? Ficou assim, professor. Obrigada. De nada. Ótimo. Isso, vocês vão vendo acho que a parte que vai ser mais relevante, assim, diretamente para o trabalho de vocês, vai ser a parte mais sobre modelos, que é mais atual, mas eu acho que fica bem mais legal a gente ter essa base antes para entender mais sobre os modelos, entender os problemas que ajuda a resolver, inclusive, né, dessas questões de teste de teorias, né, hipóteses. Então, aqui a gente teria na posição A, Netuno, aí a proposta foi de que um planeta estaria ali afetando a órbita de Urano, né? E que depois se descobriu que foi e que tinha mesmo que era Netuno, né? Que na verdade agora já não é mais um planeta, né? Mas não é mais considerado como um planeta, né? Acho que pelo tamanho, enfim, não sei exatamente. Mas perdeu esse caráter de planeta. Mas enfim, continua sendo um corpo que está afetando ali a órbita de Urano, né? Então, ele coloca Urano adiante da localização prevista em A, né? E coloca ele a perturbação de Netuno retarda o movimento orbital de Urano nesse outro momento. Né? Então, dependendo de onde que a relação em que os planetas estão, um planeta pode fazer com que ele vá mais rápido, né, por atração gravitacional, ou pode ser que faça com que o planeta viaje numa velocidade mais devagar, porque está ali puxando, digamos, o planeta, né, pela atração gravitacional, e isso afeta, então, o movimento de Urano. Né? Então, o que é interessante é que, então, se propôs a ideia de um planeta, depois se viu que tinha, de fato, um planeta ali, e isso salvou a teoria newtoniana, né? Então, imaginem o que poderia ocorrer na ciência se alguém dissesse assim, não, a gente falseou a teoria newtoniana, não vamos mais usar ela. Sendo que, na verdade, segurar ela mais um pouco e tentar ver se de fato não tinha uma outra explicação foi bem importante, porque a gente não precisou jogar fora a teoria newtoniana naquele momento e ela continuou fazendo boas predições depois.
né? Se a gente tivesse jogado fora, talvez fosse um problema grande, né? Então, o que parece que foi uma falsificação da teoria newtoniana com a observação da órbita de Urano, né? Na verdade, virou um sucesso da teoria. Por quê? Porque essa mesma teoria newtoniana foi capaz de prever um novo planeta, né? Então, parecia que a teoria newtoniana não estava adequada a esse movimento. Então, alguém poderia pensar, a gente não deve continuar com ela. Mas, na verdade, a gente deu uma explicação dentro dessa teoria. E essa teoria conseguiu, inclusive, explicar, então, por que Urano não estava no movimento previsto, né? Então, o que parecia uma falsificação virou um sucesso da teoria. A teoria fica mais confirmada ainda, né? Ela fez uma predição outra, né? Ou melhor, ela explicou aquela predição com base ainda na teoria, né? Então, o fato de ter um planeta Netuno ali modificando a órbita de Urano poderia ser explicado ainda dentro da teoria newtoniana, né? E é o que foi feito, né? Então, essa hipótese 2 aí, né, que é a que fala da existência de Netuno, ou supõe, né, a existência de Netuno, depois a gente vai lá e investiga se tem mesmo outro planeta ou não, ela explica por que não foi encontrada a predição com base na própria teoria newtoniana, prevendo a existência de Netuno, né, e isso foi confirmado anos depois, né? Então, é um exemplo assim, que eu acho bacana para pensar que se a gente tivesse a visão do Popper, a gente deveria falsear essa teoria, né? Sendo que a história mostrou que foi interessante não falsear por causa dessa observação, né? Então isso mostra que tem um problema grande aí na abordagem do Popper, né? Parece que a gente começaria a jogar muitas teorias fora, né? Porque a gente não está encontrando aquelas observações, quando essa não é a melhor forma, né? O que a gente tem que pensar é, bom, como é que a gente faz então, né? A gente vai segurar uma teoria frente a muitas observações contrárias? A gente não está sendo racional também, né? O ponto é que a racionalidade que o Popper quer, ela é muito exigente, não é que ela é muito exigente, não, de fato nem é racional fazer isso, né? Mas é uma certa racionalidade que ela não entra com essas possíveis explicações aí, né? Não entra com um caráter mais pragmático e tentar ver por que aquela teoria foi falseada, ou por que aquela predição foi falseada, né? E tentar ver explicações possíveis, né? Ela não é tão direta assim, né? E a gente nota que está sendo mais racional a fazer isso, né? Então tem um problema aí com essa visão do Popper. Aqui eu trouxe 3 slides, 3 modelinhos assim para mostrar para vocês. Eu tinha mostrado já 2, né? E agora eu vou trazer de novo de uma maneira um pouco diferente, só para a gente poder comparar mais fácil essas abordagens, né? Então, para o racionalismo crítico do Popper, que é o que a gente estava vendo antes, né? A ciência envolve apenas um raciocínio dedutivo, né? A gente parte de uma hipótese que não precisa vir de observação. O importante é que essa hipótese faça predições falseáveis. E essas predições, sim, que a gente vai testar empiricamente e vai ver se aquela predição foi encontrada ou não, né? Se a predição foi encontrada, ela corrobora a hipótese. Se ela não foi encontrada, ela falseia a hipótese para essa abordagem do Popper, né? Sendo que a gente acabou de ver um exemplo que a predição não foi encontrada e a hipótese não foi falseada, ou não deveria ser falseada mesmo, né? Mas então aqui só para mostrar, para o Popper, ele reduz o raciocínio científico apenas a um processo dedutivo, que é um processo lógico, né? Ele está colocando a ciência como se fosse muito similar à lógica formal, né? A lógica que faz parte, enfim, da matemática, né? E a ciência não procede assim, né? Mas essa era a ideia dele, né? Evitar os problemas da indução, dado que a indução não tem uma lógica, então vamos ficar só com a dedução. Para o empirismo lógico, que a gente poderia chamar de verificacionismo ou confirmacionismo, tá erradinho aqui, faltou um i a mais, mas então entra também esse processo é importante, né, da dedução também, mas ele inclui mais um processo aí, que seria o processo de indução, né? E esse processo é central para os empiristas lógicos, né? Enquanto o Popper diz a gente não precisa se preocupar com isso, os empiristas lógicos estão muito preocupados com isso, com essa parte aqui. Porque eles vão pensar que a gente precisa fazer induções bem feitas a partir das descrições de observação que a gente faz, né? Para que a nossa hipótese venha de observações bem consolidadas, né? E aí depois a gente vai fazer predições das hipóteses e vai testar elas empiricamente também, né? Fazendo bons
bons estudos empíricos que possam testar essa predição, mas essa parte inicial aqui da indução também é importante para eles, né? E eles vão tentar encontrar uma lógica indutiva, aí vão tentar mostrar como que esse raciocínio pode ser formalizado em termos de regras lógicas para dar conta de justificar esse processo na ciência, né? Mostrar que ele é justificável. E aí para eles, né, vai ser, bom, essa predição ela confirma a hipótese ou falseia a hipótese, que a gente pode chamar de falsear também, né? Embora não seja a teoria do Popper, que fala em falseacionismo, né? Mas eles também tinham a ideia de que uma hipótese ela pode ser confirmada pela predição, ou se a gente não encontra a predição, a gente também pode tomar a hipótese como falsa, né? Bom, aqui eu tentei fazer um modelinho um pouquinho mais complexo, mas para dizer qual que seria a diferença para o holismo confirmacional, né? Então, o holismo confirmacional ele vai incluir a indução e a dedução também, vai dizer que esses são processos, raciocínios que a ciência faz, mas aqui, por exemplo, não é só a dedução importante, a gente vai precisar da indução também, mas a indução, ela não é o início da ciência, né? A gente não começa pela indução, necessariamente. Pela indução a partir de observações, né? A gente, de observações, induz hipóteses, né? Na verdade, essa indução é feita, mas com vários pressupostos, né? Que podem ser hipóteses auxiliares ou, inclusive, a hipótese central. A gente já pode ter uma hipótese antes de olhar para o sistema de estudo, a gente já pode ter hipóteses, né? Vocês já viram isso, a gente já conversou um pouco sobre isso, de que a gente não... Em geral, inclusive, a gente tem hipóteses, elas podem só não estar muito bem elaboradas, podem não estar escritas em alguma medida, mas por que a gente está observando aquilo? Em geral, é porque a gente já tem hipóteses ali, né? Então, a gente pode ter aquela hipótese central já pensada para a gente, que é essa hipótese aqui, né? E também a gente vai ter sempre hipóteses auxiliares. E isso tudo pode ser chamado de teorias de fundo, né? As background theories. E a gente vai supor elas para fazer as nossas observações. Por que a gente faz essas observações e não outras? Porque a gente tem certas suposições, inclusive pode ser teorias bem fundamentadas que nos ajudam a fazer essas suposições. E aí a gente vai observar isso que a gente está querendo e a partir daí vai fazer a indução para uma hipótese. Aí o ponto aqui também do holismo confirmacional é essa indução não segue uma regra lógica também. Essa indução também vai envolver, então, essas suposições anteriores, né? E aí, na hora que a gente, então, encontra... a gente tem uma indução para uma hipótese, né? A gente vai fazer predições, né? Sempre a predição de uma hipótese vem de um processo dedutivo, né? Mas não só a dedução a partir da hipótese, vem também junto com essas hipóteses auxiliares, né? Por isso que eu coloquei aqui uma outra flecha aqui para dizer que esses pressupostos estão atuando na hora que a gente vai observar, estão atuando na hora que a gente constrói a hipótese e estão atuando na hora que a gente faz predições. Por isso o holismo confirmacional, a gente não consegue separar, tipo assim, só essa caixinha aqui na hora que a gente testa, ou só isso aqui, né? Isso vem junto, né? E a gente encontra ou não as predições, aqui eu coloquei uma setinha que volta também, para mostrar, bom, será que é essa hipótese que tem problema? Ou será que foi alguma coisa em termos das observações que a gente fez? Ou foi alguma coisa em termos dos pressupostos de fundo? Né? Então é algo muito mais... vocês veem que essas caixinhas elas não são separadas, né? Elas estão sendo testadas juntas em alguma medida. Então a pergunta para o holismo confirmacional não é se P confirma ou falseia a hipótese, simplesmente, né? Mas se ele confirma ou falseia a hipótese à luz das hipóteses auxiliares. Né? Então não tem como tirar as hipóteses auxiliares do jogo. Né? Não dá para dizer, não, estou testando essa hipótese, então nada mais interessa, né? Porque essa hipótese está sendo testada dentro de uma rede de hipóteses auxiliares que fazem com que seja possível testar, né? Senão a gente não testa essa hipótese isoladamente, né? Então não sei se isso ajudou um pouquinho esse esquema, espero que tenha ajudado. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo ainda, mas para ter essa ideia da diferença, então, né? O racionalismo crítico pensa apenas na ciência como processo dedutivo de raciocínio. O empirismo lógico vai falar principalmente da indução, claro que ele vai ver a dedução como muito relevante também, mas ele vai estar interessado em construir uma lógica da indução aqui, porque a dedução já tinha a lógica, e eles queriam, então, por que eles querem, digamos, segurar a ciência dentro de um processo desses e tentar formalizar eles ao máximo? É uma forma de justificar por que a ciência seria confiável, por que a gente deve acreditar na ciência, por exemplo, e de uma forma em que
digamos, entre um método científico aí, né? Como se, o método científico é o método indutivo, ou é o método hipotético dedutivo, né? Isso seria a diferença desses dois autores. E aí, como é que é o método indutivo? Ele segue uma lógica tal e tal, tal. Ou como é que é o método hipotético dedutivo? A gente faz predições a partir de hipóteses e usa a lógica formal clássica que a gente sempre utilizou e que tem uma propriedade interessante, né? A lógica dedutiva é que se as premissas são verdadeiras, a conclusão necessariamente é verdadeira. Isso que a dedução diz, né? A questão aqui é mostrar que as premissas não são apenas a hipótese, tem um monte de premissas aqui, outras que vêm daqui, né? E o que o holismo confirmacional faz, então, é mostrar que a gente não consegue, na verdade, segurar a ciência, digamos, né, esse processo da ciência para dizer, existe um método científico que é aqui esse processo dedutivo, ou é aqui a indução, né? Na verdade, esse método ele é mais flexível, né? Não é simplesmente uma regra lógica aí, e, na verdade, vem muito com suposições também. Então, isso não é para dizer, então a ciência não segue, não tem uma racionalidade própria. Tem, mas a racionalidade é um pouco mais complexa, né? E por isso a gente precisa estar de olho também para as nossas suposições, para ver se elas não têm problemas, né? Então aqui é mostrar que a racionalidade que esses autores anteriores pediam era uma racionalidade formal, né? Uma racionalidade muito forte que não se adequa a como a ciência funciona, né? E a racionalidade da ciência ela é mais pragmática, né? Ela é de um tipo diferente do que queriam esses autores, né? Se quiserem falar em qualquer momento, tá, gente? Sobe o microfone que eu dou uma paradinha aqui. Então, o que é o ponto do holismo do teste, né? A proposição de hipóteses auxiliares pode salvar a teoria original de falsificação, como a gente viu no caso do exemplo da hipótese da existência de Netuno, né? Que salvou então a teoria newtoniana de falsificação. Ou o caso ali das condições iniciais do sapinho, lá, dos sapos congelados, né? Então, se aquelas hipóteses auxiliares são corretas, se ninguém tirou os sapos naquele momento, se não foi desligada a geladeira e tal, a gente continua conseguindo, então, falar a respeito daquela teoria, assumindo aquelas hipóteses, isso nos ajuda a estar testando a teoria, né? Agora, pode ser que uma daquelas hipóteses seja falsa, e isso é o holismo do teste, né? A gente está testando sempre dentro de uma rede de hipóteses. Então, a gente entra naquele ponto, né? Bom, mas então eu tenho uma teoria aqui. Aí vocês vão lá e me dizem, olha só, tem várias observações aqui que são contrárias a essa teoria. Tu vai continuar segurando essa teoria? Vai continuar aceitando ela? Aí eu vou dizer sim, sim, a todo tempo, né? Então parece que a ciência não está sendo sensível à empiria, né? Que é o principal que se quer da ciência, é que os dados afetem as teorias, né? Ou as evidências, mais propriamente, né? Elas sejam relevantes para a gente confiar numa teoria ou largar ela de acordo com as evidências, né? Então não pode ser o caso também que a gente se segure numa teoria independentemente das evidências, né? Então, por que essa hipótese pode ser vista como ok, né? Você poderia fazer isso dentro da ciência? Porque é uma hipótese testável, né? Então a gente poderia testar ela para ver se há de fato um planeta próximo da órbita de Urano que está afetando o movimento dele, né? Então isso faz com que seja possível fazer isso, né? A gente não pode dizer simplesmente assim, porque qual é o ponto? Uma teoria ela não pode ser ela tem que poder ser falseável em alguma medida, ou ser testável em alguma medida, né? Então, tem teorias, por exemplo, que não são da ciência, necessariamente, que a gente vai sempre tentar dar certos argumentos ou mostrar certas observações que contrariam aquela teoria, mas a teoria sempre tem jeitos de continuar se mantendo, né? Então, parece que ela é imune à observação, né? E ela não é testável daí. Então, o ponto é a teoria, as hipóteses têm que ser testáveis em alguma medida, né? Senão a gente não está fazendo ciência. Então, a falsificação ou o progresso diante da evidência contrária nos coloca a ideia, né, de que critérios a gente tem para falsificar ou para manter a teoria diante de evidência contrária, né?
Onde que está a falha, né? A falha está na hipótese principal, nas hipóteses auxiliares, onde que está, né? Então, a partir daí vão vir propostas de tentar resolver isso, né? Então, por quê? Porque então a ciência não procede dessa forma puramente lógica, mas também não pode significar que a gente vai salvar uma teoria a todo tempo e ela vai ficar imune à observação, né? Isso também deixaria de ser ciência. Então, vou mostrar duas... só esse slide mesmo, não vou entrar, né, para desenvolver essas abordagens, mas duas abordagens que vêm a partir daí e que estão bem próximos da ideia do Popper ainda, né? Que tem mais a ver com o falsificacionismo, né? Não são abordagens que vêm mais do empirismo ou de questões mais pragmáticas que a gente vai ver depois no que eu chamei de nova filosofia da ciência, né? Então, uma abordagem é a chamada metodologia dos programas de pesquisa, pesquisa científica, né? Que é do Lakatos, que foi um filósofo da ciência, matemático, que foi orientado pelo Popper, né? Ele chama, se não me engano, essa abordagem dele de falsificacionismo sofisticado, uma coisa assim. Ou seja, ele se baseia muito no Popper, mas ele vai, então, mostrar que realmente a abordagem do Popper tem falhas que a gente precisa resolver. E ele vai criar a ideia, então, de que vai criar uma certa metodologia para pensar nos programas de pesquisa, quando que são programas progressivos ou regressivos, no sentido de que quando eles são programas que a gente deve continuar avançando, porque eles estão nos dando boas respostas e boas perguntas, ou quando que é um programa de pesquisa que não está indo para frente, né? A gente já tem muitas evidências contrárias, não vale a pena continuar. Então ele vai criar uma metodologia para isso, né? E nota que ele já está falando de uma ideia que chama programas de pesquisa, né? Então não é mais teoria ou hipótese, porque as teorias e hipóteses estão dentro de, digamos, frameworks maiores, né, que a gente pode chamar de programa de pesquisa, né? Então a gente precisa considerar essas hipóteses ou teorias dentro de um programa de pesquisa para entender elas de uma forma mais adequada, né? Então aqui começa um movimento na filosofia da ciência de pensar que a gente precisa falar em termos de tradições de pesquisa, de programas de pesquisa, de paradigmas, de estratégias de pesquisa, e vão ter autores que vão, né, falar em diferentes formas, definir isso de diferentes formas para tentar dar conta desse problema aí, né? Dado que a gente não testa as teorias e hipóteses isoladamente, mas dentro tanto dessas hipóteses auxiliares que tem a ver com o contexto específico que a gente está, mas também dentro de um programa de pesquisa maior que dá o sentido para aquela teoria, né? Então aqui seria, a proposta do Lakatos seria estabelecer critérios, mostrar onde que a gente deve, quando que a gente deve largar um programa de pesquisa ou avançar ele, né? Porque a gente precisa de critérios também em alguma medida, assim, para que a ciência continue, digamos, sendo confiável, né? Ou que seja mais confiável, enfim. Aí tem uma outra proposta que é bem mais atual, né? Que é a da Débora Maio, né? Que é chamada de uma nova teoria de aprendizagem pelo erro. A abordagem do Popper era toda de aprendizagem pelo erro, né? Vocês viram que a gente só aprendia quando a gente via que algo está errado, né? A gente não aprende quando pensa que algo está certo. Então, por isso também uma epistemologia negativa que eu falei para vocês. A Débora Maio vai por essa linha também, né? Ela vai tentar ir a partir de uma teoria que é de aprendizagem pelo erro, né? Tem essa epistemologia do Popper por trás aí, né? Então muitas pessoas vão fazer crítica, na verdade, a essa abordagem, mas tem então ainda hoje propostas que estão dentro dessa perspectiva. Não é o racionalismo crítico do Popper, é bem diferente, mas é uma ideia de que a gente, o modo da gente ganhar conhecimento é aprendendo pelo erro, necessariamente, né? Isso na verdade é uma visão muito interessante que o Popper traz e que é interessante continuar mantendo, né? Que quando a gente vê que está errado, a gente tem um ganho aí, né? A gente agora sabe que está errado, então isso é bom. Mas o ponto é dizer que talvez isso seja uma forma muito cética também de pensar que a gente só pode dizer quando algo está errado e não pode tentar pensar quando algo está mais confirmado ou não, né? Mas é bem interessante essa pesquisadora, ela está bem na estatística também, eu acho que ela é estatística de formação. Ela tem um blog, inclusive, bem interessante, e vai tentar ir por essa linha, então, de uma teoria do erro, né? Eu não vou entrar nessas abordagens,
né? Só falar que essa abordagem do Lakatos, ela vem muito também. O livro dele é posterior ao livro do Thomas Kuhn, que fala de paradigmas na ciência, né? Ele parece não reconhecer muito a influência do Kuhn, mas certamente teve muita influência também para ele estabelecer essa ideia aqui, né? Então, parece que foi um pouco da abordagem do Popper e um pouco da abordagem do Thomas Kuhn que ele utilizou para construir essa proposta, né? Então, não sei se ficou mais claro essa ideia da teoria holística do teste empírico, é perguntar para você se ok, e depois eu ia dar um vídeo para vocês, esse é mais longo, mas que eu acho bem interessante. Eu vi ontem de novo e é bem interessante mesmo. Esse tem legenda em português, inclusive. E aí a gente ficaria, eu pensei em dar meia hora, né? O vídeo tem 20 minutos, e aí a gente poderia dar 10 minutinhos a mais, tanto porque ela fala bastante coisa, às vezes é bom voltar um pouquinho também, parar. E pra gente dar um tempinho também a mais, e a gente depois pode discutir as questões do vídeo, se vocês quiserem, né? E aí depois eu entro no próximo ponto, né, da aula. Mas antes de passar o vídeo para vocês, deu para entender mais ou menos essa ideia dos problemas das duas abordagens anteriores, por que o teste é feito de uma maneira mais holista? Deu? Tá dando para pegar? Tô me fazendo entender. Então tá. Deixa eu pegar o link aqui. Ótimo, gente. Se tiver qualquer dúvida, não deixem de fazer mesmo. O momento é sempre agora mesmo na aula, assim. Eu coloquei ali o link para vocês. Depois eu coloco no WhatsApp, vocês tinham pedido também, né? Que pode ajudar. É com a Naomi Oreskes, é uma pesquisadora bem, bem interessante. E ela... Por que nós deveríamos confiar nos cientistas? Esse é o ponto, né? Tá, não confiar cegamente, né? Não é bem isso. Mas, obviamente, se a gente não confiar na ciência em nada, a gente está perdido também, né? Então, o ponto é tentar... Ela mostra de uma maneira bem interessante, né? E dá pelo menos 3 argumentos, assim, fortes para o que a ciência tem de característica própria que faça com que seja interessante confiar nela, né? E acho que é bem importante também numa época como agora, né? Que a gente já discutiu bastante também sobre isso, né? Questões de negacionismo científico, enfim. E aí, então, eu vou... Agora são 9h09. O vídeo tem uns 20 minutos. 9h10, 9h40. A gente volta às 9h40, pode ser? Aí, se tiverem alguma coisa do vídeo, quiserem anotar e a gente conversar depois, deixa eu só ver o que exatamente... Tá, aí depois eu vou falar de uma coisa que eu não falei ainda, que é de inferência explanatória. Comecei a falar agora na teoria holística do teste empírico, né, sobre explicações que a gente pode dar para as hipóteses, né? Então agora a gente vai entrar um pouquinho numa inferência que não é o que se pensa de indução clássica, nem dedução clássica. Ele se fala abdução, né? Não é abdução, mas é inferência abdutiva, né? Que é também inferência explanatória ou explicativa, enfim. Que a gente vai começar a entrar um pouco mais nessa parte das explicações na ciência, né? Então tá, gente, a gente volta às 9h40, então. Aí, se puderem ver esse vídeo, bem bacana. Depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. Deixa eu parar a anterior.